Meditação, cultura sintrópica, espiritualidade laica, a praxis da filosofia do coração, ecologia profunda, vegetarianismo, o Shuddha Yoga da Bhagavad Gita, a jornada do herói no Mahabharata, a revolução do altruísmo, estudos da paz, a universidade de coração, o ser, o estado e a civilização da síntese. Olá, esse podcast é dedicado à leitura dos textos do livro-blog Dhyana Bindu Bhagavad Gita, que deram forma à apostila CMT-014 sobre a arte e a ciência da meditação. Sejam bem-vindos. Bom dia. É hoje, 4 de abril de 2023, nós vamos ler o 6º episódio da nossa série sobre a disciplina CMT-014, né? A arte e a ciência da meditação. Neste 6º episódio, o texto que nós vamos ler se chama As Bases da Arte e da Ciência da Meditação, do conceito védico de Rita ao contemporâneo conceito de sintropia. E esse texto explica o desenvolvimento da arte e da ciência da meditação desde os seus primórdios até os dias atuais. Então, antes de mais nada, eu peço aos interessados que ativem o sininho do canal no canto superior direito para serem avisados sempre que um novo vídeo dessa série for postado. E uma vez mais, grato a todos. Bom, hoje, antes de começar essa leitura, eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu preciso explicar uma vez mais o contexto onde se deu o desenvolvimento de toda essa disciplina, né? Então, para a gente partir de um lugar onde tem todas as informações, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês o meu Linktree, né? Que é essa ferramenta moderna, onde lá a gente acessa tudo relativo à nossa vida nas redes sociais. Então, por exemplo, aqui muito importante é o livro-blog, obviamente, e o YouTube, o Instagram, e acho que até aqui isso basta para os nossos objetivos, né? O Instagram, onde a gente tem assim uma série de videozinhos curtos, todos eles ilustrativos, ou que servem assim como resumo de tudo que gira em torno dessa cultura, em torno das práticas de meditação. O canal do YouTube é um canal que procura refletir sobre todo o material que nós estamos desenvolvendo no livro-blog. Então, deixa eu começar por aqui, pelo livro-blog, né? Lembrando, eu já falei isso algumas vezes, mas como ele está constituído. Então, por que ele é livro, por que ele é blog? Ele é livro porque ele tem um sumário geral. Como está aqui, né? Se eu clico aqui, eu tenho acesso ao sumário com todos os artigos publicados numa divisão aqui mais ou menos temática. E se eu quiser o sentido de blog, obviamente, eu pego aqui a sequência por onde aparecem os artigos pela ordem temporal, conforme eles foram sendo postados, né? O importante para a gente é isso aqui, ó, CMT-014, apostila. Eu estou pegando de uma maneira assim mais ou menos arbitrária alguns textos dessa série e produzindo os podcasts, né? Então, por exemplo, hoje, apesar de ser o podcast número 6, nós estamos lendo aqui esse texto, As Bases da Arte, da Ciência da Meditação, né? Só para ter uma ideia de como está na oficina. Agora, se eu quiser a ordem correta, mesmo como está nos podcasts, eu venho aqui nessa outra aba, né? Então, por exemplo, eu vou perceber
que eu tenho estruturado os podcasts que eu estou organizando. Tem esses dois, que já estão assim, pelo menos meio caminho andado, e tem alguns outros que eu planejo realizar, mas que ainda não tive tempo de desenvolver, né? Então esses são os podcasts de leitura do Livro-Blog. Agora, além disso, lá no canal do YouTube, né, a gente encontra uma série de outras coisas, né, de conceitos no entorno disso que a gente desenvolve aqui. Então a gente tem aqui uma série de exemplos práticos, por exemplo, das aulas síncronas, assíncronas, palestras de convidados, a relação com a contracultura. Então eu aproveitei aqui uma série que o Maciel gravou para nós em casa. Eu procuro conceituar um pouco melhor o que é essa filosofia do coração, ou filosofia sintrópica, né? Isso assim para dar uma ideia geral. Bom, dito isso, vamos falar do nosso podcast, né? Então, a gente vê que ele está aqui, ó. Os fundamentos da arte, da ciência, da meditação, e nós já temos 5 podcasts. E hoje a gente está gravando o de número 6, né? O canal como um todo é esse aqui, o canal da Praxis Sintrópica, canal do Shuddha Yoga, que aí eu dou um nome contemporâneo, Praxis Sintrópica, e um nome tradicional, Shuddha Yoga, que é como aparece na literatura védica, ou principalmente na leitura que a gente faz da Bhagavad Gita, que é esse texto que a gente utilizou para fundamentar a arte e a ciência da meditação. Bom, feito esse preâmbulo, deixa eu passar, de fato, a leitura do texto de hoje, que é uma grande síntese, um grande resumo dessa matéria, né? Então, eu vou ler, eventualmente, se for necessário, eu posso comentar, né? Então, as bases da arte e da ciência da meditação. Do conceito védico de Rita ao contemporâneo conceito de sintropia. A arte e a ciência da meditação desenvolve-se em torno da compreensão da relação entre o observador e a coisa observada. E tem esse texto medieval, né, Drigdrishya Viveka, atribuído por alguns ao Shankaracharya, onde ele faz a seguinte observação, que discrimina entre o observador e aquilo que está sendo observado, né? Muito interessante isso, eu acho isso precioso. Então eu vou ler aqui, ó. Quando a forma é o objeto de observação, então os olhos são o observador. Está aqui, né? Quando os olhos são objeto de observação, então a mente é o observador. E quando as modulações mentais são objeto de observação, então o espírito, a testemunha, Sakshi, se revela o verdadeiro observador. Então está aí. A espinha dorsal que constituiu a arte e a ciência da meditação, desde as suas origens védicas, estabelecidas a partir do conceito de Rita, até o seu entendimento contemporâneo, fundado no conceito de sintropia, tem como base o conceito de Sakshi. E como é que essa palavra ela se forma, né? Sa quer dizer com, Yaksha quer dizer o centro da roda, o olho, né? Então, isso me dá a ideia de observador, aquela testemunha imóvel. Por quê? Porque quando a gente pensa na ideia, na roda, quando a roda gira, o seu centro, Aksha, permanece imóvel. E é isso que corresponde ao estado de testemunha, Sakshi, né? Como nós já vimos, né, está expresso em 3 metáforas e 3 mantras principais, que eu discuti vários artigos, em especial no artigo anterior a esse, o mais recente do livro-blog, né? E eles expressam, então, essa capacidade meditativa de observar impassivelmente os eventos que fazem o mundo girar.
Nós já vimos a metáfora dos dois pássaros, que aparece no Rig Veda, a metáfora do cisne, que aparece em várias Upanishads, a metáfora da quadriga, que aparece em uma Upanishad, mas principalmente ela define o que é a Bhagavad Gita. O mantra Om, obviamente que eu posso derivar toda a arte e a ciência da meditação da descrição em torno desse mantra. O Dhyana Mantra Hansa, que é o que a gente vai discutir com mais detalhe hoje, e o mantra Om Namo Narayanaya. Quer dizer, tudo isso já foi objeto do nosso estudo. Mas, em última análise, é por isso que nós vamos ver o Dhyana Mantra hoje, né? Esse mantra, por si só, ele nos possibilita compreender o desenvolvimento da arte, da ciência da meditação, desde as suas origens védicas até o presente, né? Então, vamos lá. O que é esse Dhyana Mantra Hansa, né? Vamos contextualizar, né? As escrituras sagradas afirmam que a chave para a harmonização da mente está na compreensão profunda da respiração, ou seja, da inspiração, que a gente chama de puraka, e da expiração, que a gente chama de rechaka, né? Então, a mente e o processo de respiração representam esses dois aspectos da consciência que estão estreitamente relacionados entre si. Tanto assim, quando a respiração está irregular, né, a mente está inquieta. E a gente percebe que ela é fonte, inclusive, de inquietação. Daí que o foco na observação da respiração no início das práticas de meditação, isso nos leva a acalmar a mente. Então, o que a gente tem que perceber primeiro é que entre os movimentos contrários de inspiração e expiração, ocorre aquela fração de segundo de não movimento, que é como nos pêndulos, né, dos relógios, né, que antes de mudarem de sentido, eles param completamente por um instante e aí invertem, né, o sentido. E é nesse instante de quietude entre os sons produzidos na inspiração, a gente já viu isso, né, essa representação onomatopeica. Inspiração Ram, na expiração Sa, que ocorre exatamente aí, nesse momento de quietude, que ocorre a unificação dos campos interno e externo do ser. Então, nesse momento em que a respiração permanece suspensa, antes de cada inspiração, a gente diz que é quando o ser se manifesta no silêncio. Esse lugar de repouso entre a inspiração e a expiração, ele simboliza aquele mesmo espaço interior que se revela entre dois pensamentos. Essa coisa estranha para a gente, né? Quando a gente acompanha o nosso próprio fluxo de pensamento. Então a gente diz que aí é a morada da consciência, né? É exatamente aquele instante entre o pensamento que termina e o novo pensamento que surge. Então essa ideia já conhecido lá desde do início da literatura védica, né? Então, desde as primeiras Upanishads, essa concepção de Hamsa, que significa cisne, que simboliza o espírito, ela é utilizada pelos yogis nesse sentido místico para designar o casamento do eu, que a gente também diz Aham ou Ram, com o espírito universal, que se diz Saha, ele, ela. Então, em função das regras gramaticais do sânscrito, não vai dar aqui para explicar, né? Mas quando eu junto esse Saha com Aham, eu tenho Soham. Então, quando a expressão, né, que também em sânscrito se diz a sentença, se eu quero dizer eu sou aquilo, dizendo que eu sou o espírito, né? Eu e essa consciência universal somos um. Quando eu digo isso, eu digo Aham Saha. E quando eu repito isso em sequência, o que a gente escuta é Hans, 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 que é exatamente o som da respiração, né? Então, quando a gente começa a fazer o uso consciente desse entendimento, né, da respiração como constituindo esse mantra natural, né,
esse dhyana mantra, Hansa, o nosso próprio ritmo da respiração desacelera, a gente vai se acalmando naturalmente e fazendo com que a respiração se volte para o ser. E isso faz surgir a consciência de que eu sou espírito. Aham Saha. Né? Então, muitos místicos relacionam esse dhyana mantra com a região do corpo caloso do cérebro, que tem a forma de um cisne, e se diz ser a área responsável pelas intuições e pelo desenvolvimento espiritual de uma pessoa. É nessa região do corpo caloso de onde fluiria o líquido cérebro-espinhal, por onde ascende, quando estimulado pelas práticas de meditação, aquela energia conhecida como Kundalini, que conduziria aos estados de êxtase ou samadhi. Então, segundo as escrituras védicas, a inspiração faz o som Ram, e a expiração o som Sa. E Ram Sa representa, dessa forma, esse mantra natural do processo de respiração. E o tempo zero entre a inspiração e a expiração caracteriza esse espaço interior conhecido como a morada do ser entre nós. Bom, isso aí é como tudo nasceu, como tudo surgiu, né? Agora vamos relacionar aqui com o século XXI, né? Então vamos sair de lá, do conceito védico. Tudo começou com Rita, a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, que é esse conceito védico, e a ideia de sintropia. Então é essa relação que a gente vai estabelecer agora, né? Então tem que começar com a pergunta: o que surge primeiro? O sentimento ou o pensamento? Se o Ocidente aposta na primazia do pensamento, o Oriente, no meu entendimento, apostou na primazia do sentimento, né? E é assim que se dá também com a arte e a ciência da meditação. Então, a arte e a ciência da meditação, tanto a arte como a ciência, ambas partem desse princípio de que o sentimento intuitivo está na origem do processo de formação de uma ideia. Portanto, quando a gente alinha a razão com o coração, o conhecimento com a boa prática, né, é aí que a gente faz emergir esse sentimento intuitivo que se apresenta como uma espécie de convicção interior e logo como uma certeza inquestionável. Então, vamos relacionar, né? Segundo o Rig Veda, que é esse primeiro texto sagrado da história da humanidade, né, a expressão maior do sentimento intuitivo da verdade é Rita, que significa ordem cósmica, lei, verdade, e que modernamente eu posso dizer que significa também sintropia. Ou seja, essa lei geral, né, que regula e rege a operação do cosmos e de todas as coisas, dando essa ideia de ordem, de beleza, né? Então, todos os conceitos da Índia, né, eles nascem daí. Inclusive, essa ideia tão importante, que é a ideia de Dharma, né, essa ideia de sagrado, de espiritualidade, e de karma, que é esse princípio espiritual de causa e efeito que rege as ações. Estou dizendo isso porque é assim que isso aparece discutido no meu livro-texto, de onde eu parti, que é a Bhagavad Gita, né? Tudo isso deriva de Rita, que seria então esse axioma fundamental do conhecimento védico, que a gente diz Brahma Vidya. Brahma aqui tem várias traduções, mas pode ser essa ideia inclusive de consciência cósmica, né? E Vidya é a ciência, a sabedoria, né? Então essa ciência sobre essa consciência, essa lei que rege o universo. Então, obviamente, a sintonia com essa lei, a sintonia com Rita, é isso que conduz aos distintos deias, aos distintos objetos de reflexão de cada ciência. E o hábito de operar, karma, cultivando essa sintonia, né? Como ensinou o Sr. Buda, ele usava a expressão bhavana, né? Cultivando essa sintonia, nos conduz aos estados contemplativos de meditação, que a gente diz dhyana.
E é isso que iria culminar nas epifanias, ou seja, no êxtase da realização espiritual, que às vezes eu posso chamar de Brahma Prapti. Então, o mantra Hansa, ele nos remete à consciência de que o alento vital é a alma do universo. Ele desperta em nós a consciência de que quando vemos o mundo como sagrado, o mundo se revela então o nosso maior guru. Essa visão centra-se na precedência do sentimento sobre o pensamento, como nós mencionamos, e no poder do sentimento para iluminar a razão. É esse sentimento de amor do coração que ilumina a razão. Nós, então, segundo esse pressuposto, não somos movidos pelas ideias, que é a aposta do mundo ocidental. Nós somos movidos pelos sentimentos. A vida é uma sucessão de sentimentos. Os conceitos podem ser aprendidos pelas máquinas, né? Agora, as pessoas, elas pensam porque tem algo além das máquinas, né? Elas pensam porque sentem. E não o contrário, ou seja, não é que ela sente porque pensa. Então, nesse contexto, seriam os sentimentos que acionariam os pensamentos e as ações. Ou seja, isso quer dizer que o ser humano conteria em si próprio o potencial e as chaves para superar os limites dessa razão tecnicista, né, ocidental, e lidar satisfatoriamente com todas as contradições da racionalidade do mundo moderno e pós-moderno, né? Então, as emoções, ou seja, as paixões, né, elas surgem dos estímulos do universo material que nos chegam pelos 5 sentidos e provocam em nós o prazer e dor, né, nesse jogo dual, né? O fogo queima, o insulto ofende, por aí vai. Agora, diferentemente disso, o amor, nesse sentido próprio que a gente pode utilizar aqui, e os sentimentos intuitivos superiores, né, eles surgem do nosso próprio espírito e expressam a essência do que realmente somos, né? Então, a sede dos sentimentos e dessas intuições superiores é o que a gente diz que não ficaria exatamente na mente, mas em um espaço mais sutil, ao qual a gente costuma se referir metaforicamente como o coração. Então, é do coração que viria, portanto, a força criativa que aciona o pensamento. Ou seja, toda ação seria motivada por uma emoção ou por um sentimento que, após aflorar e ser experimentado, ficaria registrado na mente sobre a forma de pensamento. Então é isso que eu chamo de perspectiva sintrópica, e é sob essa perspectiva sintrópica, que respeita os ciclos da natureza, que nós podemos reconhecer o planeta Terra como um ser vivo relacionado por essas relações baseadas no altruísmo biológico e na cooperação. A sintropia expressa essa tendência de superação e, consequentemente, de convergência em direção à unidade e síntese, né, que está presente no movimento tropos dos ciclos naturais da vida. Então, do ponto de vista da cultura, agir de forma sintrópica significa estar atento aos movimentos que promovem a sinergia, a sincronicidade, a prosperidade, a paz e a harmonia interior dos ambientes do nosso entorno, em conformidade com esse entendimento de que as instituições humanas e o próprio planeta Terra se constituem como seres vivos e sagrados. Então, segundo essa consciência sintrópica, a saúde de qualquer organismo não depende unicamente do tratamento dado a ele como indivíduo
e sim como parte de um ecossistema maior e suas relações ecológicas interespecíficas entre os membros de grupos que cooperam entre si ou que disputam pelos mesmos recursos e oportunidades, né? Assim que a gente forma as colônias, as sociedades. E também entre as interespecíficas, como se diz, né? Ou seja, entre membros de diferentes grupos, capazes de trabalhar de forma não predatória, né? Não parasitária, ou seja, de forma que uns tragam benefícios aos outros. Então, tanto na ciência como nas artes, de modo geral, a intuição superior não é uma coisa que surge do nada, sem esforço, estudo e dedicação. Pelo contrário, ela está diretamente relacionada com essa mente alinhada e iluminada pela luz natural disso que a gente está chamando aqui de coração. Então, quando a mente silencia, tudo se ilumina, conforme sugere a célebre frase do Einstein, né? Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho no silêncio e eis que a verdade me aparece. Então, quando a razão se deixa iluminar pela luz natural do coração, o sentimento intuitivo superior preenche a alma e faz surgir na mente o pensamento ou aquele plano que necessita ser executado para que a gente possa ser bem-sucedido. Então, a sintropia, em suma, ela expressa em linguagem contemporânea, como nós já vimos, essa tendência de convergência em direção à unidade e síntese, daí esse prefixo SYN, né? S-Y-N. E isso é o que vem descrito da literatura védica a partir de Rita, né? E está presente em todos os movimentos, como já mencionei antes, tropos dos ciclos naturais da vida. Bom, então finalizando, onde é que entra a ideia de meditação, né? É exatamente o conselho que o Sr. Krishna dá para Arjuna na Bhagavad Gita. Resumindo em uma sentença, o que é que diz Krishna na Bhagavad Gita? Para Arjuna, ele diz: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, essa é a função do mantra Hansa. Ele nos lembra desse processo natural de escuta do coração do mundo e ele nos reconecta com o aspecto de sagrado, né, que está oculto em todas as experiências do mundo. Então, ele nos revela que o processo natural de meditação é sintrópico e tem a capacidade de induzir ou favorecer o florescimento de novos organismos sintrópicos. Então, a perspectiva sintrópica, ela nos ensina que primeiro temos que nos comprometer com as mudanças interiores. Quando a consciência sintrópica se instala, a gente passa a agir segundo a máxima da ética espiritualista. Primeiro ser, depois fazer e só então dizer. É a partir daí que a nossa meditação verdadeiramente floresce. O praticante de meditação, ele não trabalha para ninguém, no fundo, a não ser para silenciar o seu ego e realizar a si próprio. Agora, o interessante é que nesse processo de autorrealização, nesse processo de renúncia interior, ele termina por beneficiar a todos à sua volta, né? Porque antes de dizer, ele faz. E antes de fazer, ele se torna aquela mudança para melhor que verdadeiramente ele deseja ver para o mundo todo. Então, quando a gente medita, a gente desenvolve essa capacidade regenerativa de agir pelo coração, segundo os sentimentos intuitivos superiores, e mantendo essa razão mecânica, inorgânica e egóica inativa, ou subordinada, ou sujeita aos ditames do amor do coração. Então é assim que a gente desenvolve, em síntese, a capacidade de agir de forma sincrônica e sinergética,
segundo a consciência sintrópica que rege ocultamente a vida do universo. Sob as aparências da caótica e entrópica realidade do universo material, esconde-se essas leis da realidade sintrópica, que faz do mundo uma grande universidade. A universidade onde aprimoramos os valores que nos conduzem ao coração do mundo e ao encontro com nós mesmos. Então, desde a Revolução Ecológica dos anos 60, vários esforços têm sido feitos no campo das ciências e da filosofia para equacionar essa escuta sintrópica do coração. Os resultados desses esforços, conscientes ou inconscientes, né, que foram se formando, eles já começam a se materializar em distintas áreas do saber. O amor, por exemplo, já aparece em Humberto Maturana como fundamento do ser social. Maturana, Verbiologia do Fenômeno Social, de 1985. Ele define o sistema social como aquele onde a vida dos membros do sistema é conservada a partir do comportamento individual de cada membro, fundado na cooperação. E o amor seria o responsável pelo processo de socialização humana e, da mesma forma, a sua ausência representaria a desintegração total da sociedade. O sentimento, portanto, serviria de luz, guia e inspiração para que a razão pudesse manter a sua direção cooperativa, conforme afirmam também as ancestrais escrituras sagradas. Sem essa luz do coração, a razão, por não lidar com o poético, o simbólico e também com os mitos, né? Essa razão lógica, né, que está se referindo, ela se tornaria presa dos mecanismos e estratégias fundados no entendimento da vida como um mero espaço para a sobrevivência e a competição. Bom, dessa forma, em suma, as ancestrais práticas de meditação se mostram atuais, levando-nos a compreender que é o coração e não a razão que nos permite perceber a vida e o universo como uma espécie de poema cósmico, onde o solo, os rios, a água, o ar que respiramos e a própria vida aparecem como partes de um todo sagrado e em perfeito equilíbrio. Bom, é isso que eu queria dizer com o vídeo de hoje. Eu peço desculpa pela imperfeição do artigo, que eu lancei a primeira versão dele ontem, mas faltava ainda uma revisão final, e eu só lancei porque queria hoje, como parte do início das atividades na UFRJ, deixar um material inicial para os alunos. E então é isso. Eu gravei o vídeo, não é ainda perfeito, mas a gente, como isso aqui a gente chama a work in process, né? A ideia do livro blog também é isso, ou seja, você está sempre em construção, você vai aprimorando até que ele algum dia alcance a sua forma final, juntamente com o amadurecimento dessa disciplina, que aos poucos, né, está construindo o seu lugar e o seu espaço dentro do ambiente acadêmico. Eu espero que isso aqui seja uma pequena contribuição nesse sentido. Então, grato a todos, até o próximo podcast. Namastê.